Mais uma vez, graças a Deus, amigos e amigas da Equipar. Hoje é o nosso terceiro encontro da série Até nas Melhores Famílias. Estamos conversando sobre crises, conflitos, transições que acontecem até nas melhores famílias. Por isso que a gente começou com a própria família de Jesus, uma relação onde pai e mãe não conseguiam compreender que Jesus estava saindo da infância para a adolescência. Puxa, aconteceu um conflito, uma transição até na família de Jesus? Sim. Semana passada conversamos sobre heranças, posturas e condutas pecaminosas que passam de pais para filhos. Pré-adolescentes podem sair, o filho está esperando lá, sem problema nenhum. Semana passada conversamos sobre essa transmissão de condutas pecaminosas e que são quebradas pelo Deus que transforma a nossa identidade. Isso que ele fez com a vida de Jacó. Estou falando sobre conflitos entre irmãos, conflitos com filhos, com pais, mas que são transformados em redimidos em Cristo Jesus. Falando sobre filhos, falando sobre irmãos. Hoje a gente vai falar sobre o núcleo familiar e falar um pouquinho sobre o casamento. E se durante essa série você tem se sentido incomodado, eu fico muito feliz, porque essa série é para te tirar da zona de conforto. Essa série é para mim tirar da zona de conforto. É para a gente aprender a olhar para os princípios e valores bíblicos sobre o que é família. Reconhecer que as nossas famílias não são perfeitas, mas que elas podem estar fundamentadas na palavra de Deus e assim caminhar em esperança e vida. Então, é um grande desafio. Muitas pessoas têm me procurado para conversar a respeito dessa série. Te encorajo a você, se você tem esse desejo de conversar sobre resolver ou entender melhor um conflito que você esteja passando, seja com seus pais, com seus filhos ou com o seu cônjuge, a gente pode estar conversando, vamos marcar um horário sobre esse desafio de viver a família de acordo com a palavra de Deus. É difícil, mas é recompensador, porque não tem nada melhor do que uma família restaurada, que vive em segurança pela graça de Deus. Uma família que sabe que vai ter conflito, uma família que sabe que vai ter tempestade, que vai ter briga, que vai ter DR, mas sabe que tem perdão, que tem amor, que tem paciência e que tem segurança na graça de Deus. O tema de hoje é família realizada. Família realizada. Como assim, pastor, família realizada? A origem da palavra realização, ela vem daquilo que é real, a ideia de algo que é verdadeiro. E a família realizada é a família que é construída a partir de uma verdade, a partir de uma realidade. E a verdade é a verdade que é compartilhada pelo próprio Deus. Então Deus tem uma verdade para os nossos corações. Deus tem uma verdade para a família. Isso está escrito nas Escrituras. Lá na criação, Gênesis 1 e 2, antes da queda, antes da entrada do pecado, Deus institui o núcleo familiar, Deus institui o casamento. E assim diz a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis capítulo 2, criação perfeita, antes do pecado, Deus está instituindo como deve ser o casamento. O que é o casamento? Olha só que interessante. 1 mais 1 que se torna 1. 1 mais 1 que se torna 1 completo. Então, o casamento, a unidade nuclear da família, é um eu incompleto, porque o próprio texto diz que Adão andava solitário, andava pensando a sua incompletude. O texto é até engraçado, porque ele olha os animais, né? E ele começa a refletir. Nossa, mas o elefante tem a elefanta, o leão tem a leoa. Eu não vejo aqui algo que possa me completar. Então, ele é um eu incompleto que se encontra com uma outra eu incompleta e que juntos se tornam a completude do nós. No casamento, morre o eu e nasce o nós, uma só carne. Esse é um dos princípios, um dos axiomas do casamento. E a partir desse axioma para as nossas vidas, eu queria nessa manhã explorar com muita honestidade o papel da mulher nessa dinâmica familiar. Não vamos deixar de lado o papel do homem, mas se a pessoa da mulher traz completude ao homem que se sente incompleto sem ela, e ele só pode se tornar realizado com ela,
qual é o nível de importância que nós estamos dando para a mulher na dinâmica familiar. Se sem a esposa, esposo não é completo. Qual é o papel da mulher dentro da dinâmica familiar em 2024? Que essa é uma importante reflexão. Nós estamos em 2024 e muita coisa passou ao longo de milênios. Vamos trazer uma história recente. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiram várias discussões a respeito do papel dos homens e das mulheres nas dinâmicas familiares, e com a ascensão profissional da mulher, seu espaço na sociedade e seus direitos conquistados, isso trouxe mudanças significativas no mundo que a gente vive hoje. Vivemos numa época onde a família contemporânea divide papéis, e observamos atualmente que houve uma transição onde pais e mães, homem e mulher, marido e esposa compartilham tarefas referentes à dinâmica familiar. Não há muito tempo atrás, o trabalho era vinculado ao sexo. Muitas pessoas ainda diziam pejorativamente: isso é trabalho de homem, isso é trabalho de mulher. Eu era criança e eu escutava a minha avó dizendo: a única possibilidade que a gente teve na vida, ou era ser enfermeira, ou era ser professora, e ela era professora. Mesmo assim, o pai dela não permitiu que ela exercesse a profissão. Então era assim: isso é trabalho de homem, isso é trabalho de mulher. Hoje, mais do que nunca, vivemos um número cada vez maior de mulheres que trabalham fora e que contribuem de maneira excelente para diversas profissões na nossa sociedade. A mudança foi rápida, uma vez que há pouco tempo atrás, a identidade da mulher estava associada apenas à maternidade e ao lar. Ela tinha a função apenas e exclusiva de cuidar do lar e para os seus filhos. Ela era proibida de exercer uma outra tarefa. Hoje a sociedade é marcada pela ascensão da mulher no mercado de trabalho e na área acadêmica e intelectual. E aí algumas perguntas surgem. Como então a mulher contemporânea pode resolver os conflitos na dinâmica familiar diante do acúmulo de funções dentro e fora do lar? Como que essa mulher que leciona, como essa mulher que é gerente numa empresa, como essa mulher que é uma diretora de hospital, como que essa mulher que é piloto da Azul, como essa mulher pode administrar o acúmulo de funções dentro e fora do lar? Pode uma família ser realizada com homens e mulheres ambos inseridos no mercado do trabalho? Essa é uma boa pergunta. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos afirma sobre a posição da mulher dentro dessa dinâmica? Ah, pastor, mas aí não vale. É claro que a Bíblia vai falar que o lugar de mulher é em casa e que ela não pode trabalhar, porque a Bíblia, ela é machista. Será? Será que a Bíblia é machista? Ou será que foram interpretações equivocadas da palavra de Deus que trouxeram uma visão machista e acusam agora Deus de ser machista ou a Bíblia de ser machista? Eu quero te convidar a você abrir o texto de Provérbios capítulo 31, que a gente vai falar sobre o texto de uma mulher exemplar. Provérbios capítulo 31, do verso 10 ao verso 31. Provérbios capítulo 31, do verso 10 ao verso 31. E a gente vai ver um exemplo de uma família realizada. O texto também vai ser projetado aqui, e diz assim a palavra de Deus: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela, e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Ela faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra.
Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo... Filhos elogiam, marido elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Vamos orar? Deus, Pai de amor, graças nós te damos, porque nós estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz, transforma os nossos corações, e queremos compreender, numa camada mais profunda, o que é o núcleo familiar chamado casamento, e como nós podemos dignificar, respeitar e elogiar as mulheres que o Senhor coloca em nossos casamentos, para que nós, homens, nos tornamos completos, Pai. Obrigado porque a família realizada, a família verdadeira, não é a família que eu determino que seja, não é a família que a sociedade determina que seja, mas é a família que o Senhor estrutura na sua palavra. Pedimos, Deus, que nos dê sabedoria e que nos tire da zona de conforto, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Está aqui um dos textos mais interessantes sobre dinâmicas familiares, né? Que mulher exemplar é essa? Que mulher exemplar é essa? Dependendo da cultura, muitas mulheres não conseguem se identificar com essa mulher devido às dificuldades sociais, né? Vou trazer algumas dificuldades que muitas mulheres vivem, né? Como uma mulher brasileira que está inserida no mercado do trabalho pode se sentir realizada no seu trabalho, fazendo aquilo que ela gosta, aquilo que ela ama, aquilo que ela é vocacionada, se mais de 90% dos homens ganham mais que elas no mesmo cargo. Isso é estatística. No mesmo cargo, 90% dos homens ganham mais que elas no mesmo cargo. Eu sempre comento aqui o quanto eu fiquei impactado quando eu estava na área do mestrado e eu vi que as minhas melhores professores, melhores mestres eram as professoras. Né? Eram as professoras. Por quê? Porque elas tinham que dar o dobro de trabalho. Elas davam aula do começo ao fim. E elas eram criticadas na sua aula, enquanto às vezes tinha doutor, tinha professor que sentava na mesa e ficava papeando, primeiro sobre o Campeonato Brasileiro, depois sobre a política da cidade de São Paulo, e aí se desse tempo ele dava uma aula. Mas quem que seria demitido se cometesse um erro? A mulher. A gente vive nessa sociedade injusta, onde às vezes na mesma função, os homens ganham muito mais. Como ter reconhecimento social se em muitos locais do nosso país o preconceito é tão grande que nem se ouve o que as mulheres têm a dizer. Reunião de trabalho, reunião na empresa, todo mundo fala. A hora que ela vai falar, ela é silenciada. Ou tipo, nossa, até que você tem uma boa opinião, né? Além desse rostinho bonito, quando não é um comentário de conotação sexual. Elas são silenciadas, elas são excluídas. E é óbvio que eu não vou pegar um texto bíblico e transformar no modelo atual para a nossa dinâmica familiar, porque nós estamos conversando aqui que a proposta dessa série é olharmos para a Bíblia e pegarmos os princípios, os axiomas e aplicarmos no nosso contexto, aqui, agora, na nossa realidade. E nesse poema podemos aprender algo fascinante, a presença de uma mulher incomum para a sua época. A presença de uma mulher atípica por uma visão machista dos dias atuais, mas que com as suas atitudes, ela mostra importância em como ela complementa uma dinâmica familiar. E sabe o que nos chama a atenção? É que esse modelo tem êxito. Esse modelo, essa proposta de dinâmica familiar, a faz ser conhecida como a mulher exemplar. A mulher virtuosa, ela é a mulher que teme ao Senhor, e por isso ela vive dessa maneira. E mais, toda a família é impactada por essa mulher. Os filhos a elogiam, o seu marido a elogia, até as pessoas da cidade elogiam o marido por conta dessa mulher. Então essa família não só funciona muito bem, como todos os membros da família têm a possibilidade de expressar os seus sentimentos e realizam a dinâmica familiar com todo o potencial num equilíbrio harmonioso. Essa mulher do texto bíblico, ela cuida de aspectos físicos, emocionais,
e financeiros do lar. Ela complementa a família. Ela é integrante, fundamental para que a família se torne realizada, completa, verdadeira. Esse é o grande axioma. Ela não é uma parte menos importante, ela não é uma parte inferior, mas dentro do casamento ela completa. Então nós temos um maravilhoso axioma. Só que nós sabemos que as coisas não são dessa maneira. Por quê? Porque a gente considera o pecado que corrompe todas as relações. O pecado que impacta, inclusive, o casamento. O que é o pecado? É o nosso distanciamento da palavra e do relacionamento com Deus. E é o impacto de uma sociedade que vive em antítese com a proposta verdadeira que Deus traz à família. A sociedade está em antítese. Os nossos seriados, as nossas novelas, o nosso jornalismo, os nossos livros, a opinião lá fora, ela está em antítese contra a palavra de Deus. Isso é claro, porque todo o coração humano é em si religioso. E só tem dois caminhos. Ou a gente serve a Deus, ou a gente vive em antítese contra Deus, em idolatria. Por isso, a grande discussão, grandes conflitos e gêneros que deviam se complementar, hoje eles competem entre si. Esse é o problema. Há uma competição entre homem e mulher, onde um deve ser mais superior que o outro deve ser inferior. Enfim, não há uma completude, mas sim uma guerra, uma briga, uma discussão, uma competição. Então, o pecado, ele corrompeu, distorceu a relação que Deus criou para o casamento, para a família. O coração do homem e da mulher se tornaram tão duros e distantes que não gera mais cooperação, e sim competitividade. Então, por séculos, o machismo diminuiu e oprimiu a mulher, impedindo-a de ter direitos e valores iguais. Séculos. Às vezes nós nascemos e não percebemos a sociedade que nós estamos, e nós esquecemos que há poucas décadas atrás, século passado, milênio passado, a mulher não tinha nem direito a votar. Gente, isso é um absurdo. Ela era tratada como se fosse inferior, em termos de igualdade, em relação à imagem de Deus. Séculos. Surgiram, então, ondas de feminismo, ondas de movimentos revolucionários. Nós estamos na quarta onda, chamada onda digital, da Barbie que não precisa do Ken na Barbilândia. Por quê? Porque aí é o outro extremo, todos os Ken são burros. Então, para que Ken na Barbilândia? Vamos fazer uma Barbilândia sem Ken. Todo homem não presta, nenhum homem serve, todo mundo é burro, eu não preciso de macho. Essa é agora a onda feminista, né? Totalmente individual. Então está um erro aqui e está um outro erro aqui. Os ismos, machismo e feminismo são caminhos distorcidos, né? Distorções, caminhos permeados pelo individualismo. E se é individual, jamais vai trazer o sentimento de completude, jamais vai ter o sentimento de pertencer a uma família verdadeira, porque no casamento o meu eu incompleto encontra com uma outra eu incompleta e eu só sou completo com a Júnia. Depois que eu casei, não tem mais Laci sem Júnia. Eu literalmente não sei viver sem a minha esposa. Não tem como. E não é só um sentimento de saudade. É um sentimento de uma união mística de almas, que é vivida através do que a Bíblia chama de aliança. Isso é o casamento. Então eu preciso dela. Ela precisa de mim. Nós só somos um juntos. Isso é completude. Não cabe espaço para o individualismo, numa competição, onde eu quero ser mais que ela, mas sim reconhecer o quanto ela me faz melhor de nós. Então, será que a solução é continuar nessa competição em qual gênero é superior? Será que ainda vamos propagar a diminuição da capacidade, da excelência, da diligência das mulheres? Não podemos mais admitir isso. Olhemos rapidamente para a lista dessas coisas que essa mulher exemplar faz. Aqui eu tomei a liberdade de a gente ganhar tempo aqui e selecionar os versículos que nós lemos e o que ela faz. Olha só o que ela faz. Ela cuida do seu marido e não deixa faltar nada, versículo 11. Ela confecciona roupas, versículo 13. Ela prepara comida para todos, versículo 15. Ela cuida dos necessitados, versículo 20. Ela faz cobertas e cintos, versículo 22. Ela veste a sua família, versículo 21. Ela administra as tarefas de casa, versículo 27. É tudo que ela faz. E tem gente que fala assim, mas isso é fácil, né, pastor? Isso é coisa de mulher. Primeiro que não é nada fácil. Vai lá você cozinhar.
vai lá você costurar, vai lá você administrar a casa. Né? Hoje eu passei essa camisa, por isso que está amassada. Mas estou tentando, né? Uma hora eu vou conseguir. O Júnior até ficou bravo comigo que eu comprei um ferro especial, tal, que eu vi no YouTube, para ver se ele me ajudava, né? Acabei gastando um dinheiro com esse ferro e continua amassado. Né? Então experimenta você, homem, fazer o que elas fazem. E não é sobre fazer algumas ações do tipo, cozinhar, passar roupa e tal. Experimenta administrar a casa numa semana. A casa está girando. Tem dia para recolher o lixo, tem dia para fazer compra, tem dia para a comida estar na mesa, está girando. É uma estrutura, é uma gerência muito mais complexa do que uma gerência de uma fábrica multinacional. Tá? Segundo, ela faz mais. Olha só o que o texto continua a dizer para a gente. Versículo 14, ela viaja a trabalho. Ela faz negócios de investimento em imóveis, versículo 16, olha só, cultiva a terra, também no versículo 16, ela trabalha com força, versículo 17, ela administra bem o seu comércio, versículo 18, ela tem capacidade para ser empresária, versículo 21, ela protege a sua família, versículo 25, ela faz planejamentos para o futuro da família, e versículo 26, ela ensina com sabedoria seus filhos. Essa mulher exemplar, essa mulher incrível, ela quebra todos os paradigmas da sociedade tradicional e realiza todas as atividades com sucesso. Na verdade, ela nos revela que dentro da dinâmica familiar não pode haver competições e que essa mulher pode fazer tudo e tudo com excelência. Ponto. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Muito importante. Porque esse é um texto muito famoso, muito conhecido, ele é pregado em conferências de mulheres e por aí vai. E às vezes esse texto gera uma pressão muito grande sobre as mulheres. Porque essa é a mulher mais do que exemplar, né? Essa é a mulher perfeita. Não, e de fato ela é perfeita. Porque esse é um poema com um acróstico hebraico, com todas as letras do alfabeto hebraico, e ela faz uma referência à pessoa da sabedoria, que começa lá nos primeiros capítulos de Provérbios. Então, que é uma mulher, a mulher é uma sabedoria, e aqui conclui com Provérbios 31. Então, essa é sim um modelo, um padrão perfeito. Isso não significa que nós e vocês mulheres são perfeitas. Significa que a graça de Jesus gera esses dons na vida das mulheres. Tá? Então não é para se sentir oprimida de tipo, mas eu não sou nem perto da mulher de Provérbios 31, eu tenho que fazer tudo isso. Não, você não tem que fazer tudo isso. Deus derrama dons e talentos dentro dessa lista sobre a sua vida. E você vai desenvolver isso sendo capacitada pelo Espírito Santo. Feche parênteses. Agora deixa eu dizer uma coisa importante. Você pode dizer e afirmar que cresceu numa família machista. Ponto. Você pode dizer e afirmar que você vive numa sociedade machista. Sim, vivemos ainda. Mas você nunca pode afirmar que o nosso Deus é machista. Nunca, jamais. Inclusive no Novo Testamento, Jesus dignifica e traz de volta a posição de igualdade da mulher em relação aos seres humanos. Nós estamos diante do livro de Provérbios, um livro de sabedoria que nos ensina a viver com margem, com limites, e que dedica esse capítulo à mulher virtuosa, à mulher exemplar, à mulher que em seu tempo e sua cultura, ela toma atitudes inconcebíveis para aquela época, como viajar a trabalho. Porque eu acho legal que hoje as mulheres viajam a trabalho, né? E graças a Deus pela tecnologia, né? As nossas esposas pegam um avião, estão em outro estado, voltam no mesmo dia. Mas nessa época, a mulher viajar a trabalho eram meses, talvez, dependendo da localização. Claro que eu não imagino que ela que tenha ido muito longe, mas uma semana fora de casa era comum para fazer uma ação comerciária. Ela viaja, isso era inconcebível pelaquela época. Ela revela ser uma ótima executiva, ensinando com sabedoria a arte de administração. Então essa mulher, ela é exemplar. E por isso que o texto bíblico diz, feliz se você encontrar essa mulher. Feliz aquele que encontra essa mulher. Agora eu quero partir do pressuposto que vocês, homens, já encontraram essa mulher. Amém? Como que a sua família recebe esta mulher virtuosa? Olhemos para o texto bíblico, como que a família dessa mulher recebe essa mulher virtuosa? Será que seu marido vira para ela e fala, absurdo você está fazendo isso, você vai ficar aqui no seu lugar, você vai fazer só isso, o que eu mandar, você não tem opinião, fica quieta, que é assim que vai ser. Não. Seu marido recebe essa mulher com alegria. E ele
seus filhos, e toda a sociedade elogiam essa mulher. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida, e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. As obras dela são elogiadas na porta da cidade, no público. E aqui, o versículo 30, inclusive, vou abrir um parênteses aqui, fica uma dica para os jovens solteiros. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Ao buscar uma mulher, conheça o coração dela. Não fica preocupado com a beleza, até porque você nem bonito é. Às vezes você está... É verdade, você está achando, né, que é bonitão, que pastor, eu estou aí procurando uma moça assim, com certa quantidade de quilos, com certa quantidade de centímetro, que seja total, o cabelo assim, o olho assim, sei lá o quê. Cara, você não é o Brad Pitt, você está longe. Então, assim, pensa no que é real, né? A mulher que teme o Senhor será elogiada. Porque ela que teme o Senhor, sendo graciosa, quem sabe ela vai te dar chance para a sua feiura, né? Fecha parênteses. As obras dela são elogiadas na porta da cidade. Isso é maravilhoso. Que bom que ela é elogiada, porque ela tem mérito nisso. É isso que ela merece, diante do texto todo que a gente leu. Mas o que as pessoas pensam do seu marido? Isso é importante. O que a sociedade ali está pensando a respeito do marido dessa mulher virtuosa? E isso é mais do que importante para aquela época, é importantíssimo para os nossos dias. Que tipo de maridos as mulheres exemplares têm hoje? Que tipo de homens a nossa sociedade tem forjado? Que tipo de homens a nossa sociedade tem forjado? Vou além, que tipo de homens nós como igreja estamos formando? Vamos pensar nos jovens, vamos pensar nos adolescentes, vamos pensar nos nossos filhos que ainda são crianças. Como vivem, onde vivem, o que eles comem? Vamos pensar? Porque eu vou contar uma coisa para você. Infelizmente, a força das mulheres atuais, a força de vocês mulheres, de hoje, 2028, elas foram forjadas através da dor, 2024, através da dor, da negligência, do abandono e da injustiça. Muitas de vocês sofreram para conquistar o espaço onde vocês estão hoje. Então vocês correram atrás com as próprias forças. Vocês tiveram que fazer o dobro do que um homem faz. Para conquistar um espaço dentro da sua empresa, você teve que levar 3 vezes mais a sério que alguém que nem liga e que chega atrasado, um homem. E com isso, hoje, estatística, março de 2024, hoje, 8 em cada 10 mulheres vivem uma jornada dupla de trabalho. 8 em cada 10. Além de trabalhar o dia todo, tem que chegar em casa e resolver todas as demandas sozinho. O Brasil tem mais de 11 milhões de mães que criam os seus filhos sozinhas, porque foram abandonadas pelos seus companheiros. Então são tantas cicatrizes e dores que essas mulheres já estão ensinando para suas filhas que a vida é difícil. Talvez você, mulher, seja forte hoje porque você viu a sua mãe passar um baita de um sufoco e a sua mãe falou, você tem que ser forte. Uma vez eu dei risada que a Bela era pequenininha ainda, a Júnia estava... Nossa, a Bela não tinha 3 ou 4 aninhos. A Júnia estava lá desembaraçando o cabelo dela e ela começou, começou a chorar. A Júnia já mandou na lata. Aguenta, que a vida de mulher é assim, a gente não pode nem reclamar. Eu olhei e falei assim, primeiro eu dei risada, depois eu tomei um choque de realidade, né? Porque a menina de 3 anos já tomando um sacolejo. E às vezes o menino aquela criança de 52 anos, ainda, né? Então surge uma geração de mulheres fortes, que ensinam as suas filhas a serem fortes, ao passo que uma ausência de postura masculina gera filhos, e agora estamos falando de homens, filhos completamente mimados. Aqui você me dá um pouquinho mais a sua atenção, porque não é regra, mas a maioria de famílias de mulheres fortes, dentro e fora do lar, as filhas crescem aprendendo desde pequenininhas a fazer tudo. Estou mentindo? Tem menina aqui que cozinha desde os 8 anos. Tem menina aqui no nosso parquinho que com 7 anos já ajuda a varrer a casa com a mãe. É proativa, auxilia. Já seus irmãos, com 15 anos, 16 anos, não tiram nem o prato da mesa depois que comem.
E ai se a irmã reclamar para a mãe. Porque se a mãe reclamar para a mãe, a própria mãe vai falar em favor do filho. Ah, mas que dozinho dele. Foi só hoje. Não, veja bem, ele está cansado. Resultado. Onde está esse resultado? Lá na frente. No casamento, uma mulher forte vai encontrar um bebezão de 30 anos para cuidar dele. E o casamento não vai durar. Não vai dar certo. A mulher forte, por causa de uma ausência de liderança, ela vai querer dominar o seu marido, porque ela já está acostumada a resolver as relações. Ela não tem mais paciência. Sabe, eu não tenho mais paciência com isso, eu não tenho mais tempo não. Então ela controla a situação, o que não é a direção de Deus para as famílias. Só que do outro lado, tem um marido criado no Yakult. Tem um marido que anda de meias no carpete, e que a mamãe sempre levou o café da manhã para ele trabalhar, né? Que a mamãe sempre arrumou a cama dele depois que ele foi para a escola. Aí ele encontra essa mulher forte e ele fala, deu match, isso é o que eu sempre sonhei, uma mãe 2.0 para continuar cuidando de mim. E isso não é sustentável como casamento, não é sustentável. De novo, vou falar alguma coisa para os homens. Por isso que essa série incomoda, né? Se você está incomodado hoje, eu estou feliz. Qualquer reclamação, manda lá, no e-mail, pastorlaci@nãotonemai.com.br, tá? Alguém vai te responder. Homens, deixa eu falar uma coisa para vocês, senhores. Beber cerveja não te faz um homem, ok? Dirigir uma caminhonete 4x4 não te faz um homem. Você pode beber uísque e dirigir um V8 e ainda ser um filhinho da mamãe que esgota as forças da sua esposa e que gera peso sobre a vida dela. Não que não seja importante essas coisas de homem, claro que é importante. Homem tem que fazer coisa de homem. Tem coisa que só homem faz, coisa idiota, não faz nem sentido para a mulher, né? Às vezes eu encontro com o Lucas e com os nossos dois amigos, Carlos e Jete, para os lenhadores, só os homens. E a gente começa a falar sobre as nossas famílias, daí chega uma hora eu não tenho o que fazer, a gente pega uma bola de futebol, embebeda ela de álcool em gel, acende e começa a jogar. Né? Brinca de altinha, né? Coisa que homem faz. Né? Às vezes a gente precisa disso. Né? Então a gente precisa de um clima um pouquinho mais assim, gastar energia, né? Quebrar alguma coisa, fazer Muay Thai, cadê o Marcelão, né? Fica calmo e tranquilo, né? Você faz Muay Thai e você volta, hoje o dia foi light, né? Então, é necessário esses momentos. Só que não é isso que te faz um homem verdadeiro, tá? O que te faz um homem de verdade são duas coisas bem simples e bíblicas: servir ao Senhor e ter um trabalho que sustente o teu lar. Isso te faz um homem de verdade. Você servir a Deus acima de todas as coisas e ter um trabalho que sustente o teu lar. Do contrário, você pode dirigir caminhonete, você pode fazer um monte de coisa, você pode escalar uma montanha, você pode ser famoso no YouTuber, mas você ainda é um moleque, e aí você não é respeitado. Sendo moleque, você não tem respeito. Porque o que as pessoas pensam do marido da mulher exemplar? Está lá na Bíblia, verso 23. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Ninguém fica falando ali na cidade que ele é um braço curto. Ninguém fica falando que ele é um peso para sua esposa. Ninguém fica falando que ele diminui ela, que ele trata ela, ou que ele é um peso para sua família. Ninguém fica falando que esse cara não acorda cedo, tá vendo? Olha, ela é a mulher virtuosa que acorda antes do sol clarear, e ele só acorda meio-dia. Não tem esse papo na cidade. Por quê? Porque ele é o líder. Porque ele acorda com ela pela manhã. Porque ele dá suporte para ela viajar, porque ele puxa a família, porque ele tem um trabalho, ele está entre as autoridades ali. Provavelmente ele é um juiz ali da cidade. Ele trabalha, ele puxa a fila, ele sustenta, ele protege, ele possibilita que a esposa seja submissa a ele. E aqui a gente tem uma palavra que é muito mal trabalhada na sociedade, né? Submissão como inferioridade. Submissa não é ser inferior. Submissa, a mulher submissa não é ser oprimida, mas é uma mulher que complementa a missão que Deus deu para a família. Por isso que antes desse versículo lá de Efésios capítulo 5, mulher seja submissa ao seu marido, antes dele está marido, seja submisso a Cristo, a ponto de você dar a sua vida pela sua esposa. Quando o marido está disposto a morrer pela sua esposa,
ela tem um ambiente seguro para ela seguir Ele na missão de Cristo Jesus. Ele está disposto a fazer tudo. Essa é a família realizada em Deus, ambos submissos a Cristo Jesus. Então esse marido é respeitado na porta da cidade. Não é porque ele é rico, não é porque ele é influente, não é porque ele é famoso, não é porque ele é um líder reconhecido ali, mas sim por causa da sua idoneidade. Porque a sua casa, a sua esposa, seus filhos, a sua dinâmica familiar é um exemplo. Então toda a postura dele possibilita que a sua esposa confie nele, que ela seja feliz, que ela seja leve, que ela faça e exerça seus dons e talentos, e toda a comunidade começa a confiar nele, na sua família, porque ele tem êxito, ele tem exemplos na sua dinâmica familiar. Essa é a beleza desse poema, de um líder respeitado, que sabe que tudo aquilo que ele conquistou foi com o auxílio da sua esposa exemplar. É fato. Se a mulher é uma auxiliadora, conforme Gênesis, se ela é submissa na mesma missão, conforme Efésios, Antigo e Novo Testamento, é claro que ela tem uma importância fundamental na formação do casamento. Vocês homens, reconhecem a importância das suas esposas na dinâmica familiar? Já parou para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que toda a influência, sabedoria e cuidado de cada uma delas, diariamente na vida de vocês, molda e sustenta a dinâmica familiar de vocês? Já pararam para pensar que sem essa esposa exemplar que Deus deu para vocês, vocês não seriam nem metade do que são hoje? Veja bem, eu estou falando sobre exemplos de um casal que dedica a vida a seguir a palavra, os princípios, os valores de Deus. Se complementam. A mulher se torna mais forte com o marido exemplar. O marido exemplar se torna mais forte com uma mulher exemplar. Eu vou contar uma história, não sei se é verdade, não sei se é lenda, mas eu li isso certa vez em uma revista, que estava num jantar, Michelle Obama, com o seu marido, então presidente dos Estados Unidos, e aí ele se deparou com um ex-namorado, que era um dos cozinheiros da festa, né? Aí fica aquela situação mó chata, né? Tipo, meu ex-namorado ali. E aí ele, todo ali com o ego ferido, né? Presidente dos Estados Unidos, virou para ela para tentar descontrair, tentar diminuir aquela situação. Aí, tá vendo? Se você tivesse casada com ele, você seria a mulher do cozinheiro. Ela nem parou para pensar e respondeu, não, Obama, ele é que seria o presidente dos Estados Unidos. Pega essa, né? Desavisado. Que delícia de resposta, né? A gente já ouviu aquele ditado que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu prefiro dizer que atrás de um grande homem existem várias oportunidades. Ao seu lado, uma grande mulher que o faz conquistá-las. Ao seu lado. Casamento é os dois caminhando juntos na mesma direção. Não tem, em termos de valor e importância, diferenças de ser superior ou inferior. Não. Em termos de valor e de importância, os dois são iguais. Ao lado de um homem exemplar, existe uma mulher exemplar. Então você se pergunta, mas e os filhos da mulher exemplar? Então eles foram abandonados, porque essa mulher, ela não para de trabalhar, eles foram negligenciados, eles entraram para o mundo das drogas, eles se tornaram marginais da sociedade. Não, não, porque todos os dias, antes de clarear o dia, a primeira coisa que ela faz é cuidar dos filhos. A sua prioridade em sua rotina é o cuidado para com os de casa. Ela não negligencia, ela ama, e quem ama cuida. Tanto é que os filhos reconhecem a sua dedicação e se levantam para elogiar essa mulher. Eles sentem orgulho da mãe, reconhecem o seu trabalho, reconhecem o esforço, foram formados com amor por essa mulher que nunca deixou de lado o papel de esposa e mãe, mas que também desenvolveu seus interesses próprios. Então tem uma figura da mãe, que está dando ênfase ao texto bíblico, e tem a figura do pai, por isso esses filhos elogiam. E aí eu volto a falar que a gente está se perdendo, às vezes, na educação dos nossos filhos, quando a gente cria os meninos de uma maneira muito mimada. E as meninas, a gente continua acelerando elas. A Bela, minha filha, tem 12 anos, ela está num evento da escola. Ela foi em um acampamento antes de ontem, ela volta hoje à tarde. E aí todas as amigas estavam combinando, óbvio, né, meninas, né? Você vai no acampamento? Eu vou pedir para minha mãe, papapá, sei lá o quê. E foi para o acampamento da escola. Só que tem um grupo de pais, que em sua maioria são mães, né? Aqui é um outro problema também. Quando eu vou na escola, na reunião de pais e filhos,
eu tenho que receber elogio da coordenação, porque eu sou o único pai ali acompanhando o rendimento escolar. Eu falo para ele, moça, isso não é elogio, moça, isso é obrigação. Todos os pais deveriam estar lá na reunião juntos. Enfim, mas o que eu quero dizer? É que as mães estavam discutindo quem ia e quem não ia. Por quê? Porque é um lugar que tem lago, e é um lugar que estava mais frio que aqui. E aí, as meninas todas foram. Fui levar a Bela lá junto com a Júnia, era bonito de ver o ônibus, as meninas entrando e tal, conversando, tchau pai, beijo pai, entraram todas as meninas. Eu falei, cadê a piazada? Pô, acampamento, futebol, lago, gincana, parede de escalada, arvorismo. A Júnia falou, nenhum menino vai. Eu falei, que isso? Nenhum menino vai? Ah, é que você não viu lá no grupo lá das mães. As mães ficaram preocupadas porque baixou 3 graus e as brincadeiras seriam no lago. Eles iam pegar resfriado. Eles não foram porque eles iam pegar resfriado. Talvez, né? Eles não foram porque eles iam pisar na grama. Eles não foram porque a mamãe não deixou, porque poderia acontecer algo grave com eles. Isso tem uma reverberação lá na frente. O pecado do homem é a acomodação. Esse é o nosso pecado, nós homens, nós nos acomodamos. E aí quando tem alguém para fazer por nós, aí que acaba. E aí a gente não desenvolve nos nossos filhos a força. Né? A irmã briga com o irmão, assim, ai, não bate nele, ele é menor. Não interessa, eles vão se resolver ali. Não fica passando a mão só para o menino e exigindo sempre da menina. Ele é homem. Às vezes na relação de irmãos pequenos, ele com 5 anos, ele já vai ser mais forte, vai até bater na irmã que tem 11 anos, e às vezes a gente vê pais e mães defendendo o menino, e ele vai se tornando mal educado, vai se tornando folgado, né? Não aprende as coisas da vida. Eu lembro de e aí a gente não mexe com o brio deles, né? A gente não mexe com o ego masculino deles. Eu lembro que eu gostava de viver na casa do meu avô. Hoje, o meu avô tinha uma oficina no fundo da casa dele. E o meu pai tinha uma oficina na nossa casa. Então, assim, ferramenta, tudo. A gente brincava que tudo que estragava em casa peraí, vamos colocar na morsa. O meu avô consertava até panela de pressão. Olha que maluquice, consertava panela de pressão, furada e tal, colocava uns chicletes, queimava e tal, tudo certo. Né? E nunca explodiu, né? Enfim, mas ele fazia cadeira, fazia várias coisas. E uma vez o meu avô tirou o pneu do carro da garagem. O pneu estava mó bom, eu tinha uns 10, 11 anos, e me ensinou a pôr. Ele parou o que ele estava fazendo no dia e me ensinou a trocar um pneu, sem o pneu estar furado. E ele falou, um dia você vai precisar. O meu pai viajou muito a trabalho e ficava às vezes 2, 3 dias fora. Ele brincava, nunca soube se ele falava isso de verdade ou de mentira, mas ele falava desde que eu era pequenininho, você é o homem da casa agora, cuide da sua mãe e dos seus irmãos. E eu, ok, pai, 5 anos de idade, não sabia fazer nada, né? Mas aquilo, eu falava, meu pai falou isso, eu sou o homem da casa, né? Mas isso foi me moldando, até que, e o meu pai me ensinando também as coisas, e eu vivia com meu pai, vai mexer no carro, estou lá com o pai, o vô vai fazer alguma coisa, estou lá com o vô, e olhando, e aprendendo, meu vô mostrando, ensinando, até que um dia, quando ainda a Raposo Tavares, Tapetininga, para Sorocaba ainda era pista simples, a gente estava indo para Sorocaba, consulta, meu pai estava a trabalho, eu tinha 11, 12 anos, estava eu, a minha mãe e os meus irmãos são mais novos, na volta, furou o pneu. E era ali o lusco-fusco, né? 6, 6:30 da tarde. Minha mãe encostou no acostamento e tipo, filho, furou o pneu e tal. Ela tirou o macaco, as coisas e tal. E eu falei, não, mãe, eu vou fazer essa parada acontecer. Eu vi o vô me ensinou, eu fiz isso. E aí ela, tá bom, filho, se você sabe, senão a gente não vai sair daqui. Tirei o pneu, coloquei o pneu novo, levantei o macaco certinho, caiu na primeira, caiu na segunda, mas eu sabia que tinha um negócio que o meu avô fazia, então eu sabia, tem um lugar que o meu avô encaixava. Achei, encaixou, o carro era diferente, troquei o pneu. A hora que eu estava terminando, descendo o carro, encostou o cara da SP Vias, para dar ajuda. Daí a minha mãe falou assim, não, a gente tinha furado o pneu e acabou de trocar o pneu. Daí ele falou assim, deixa eu só dar um reaperto aqui. Aí ele foi dar um reaperto, estava jóia, ele falou, mas a senhora que trocou o pneu? Ela falou assim, não, foi o meu filho. Ele falou, tá perfeito. Foi um dos melhores dias da minha vida, 12 anos. Eu falei assim, eu troquei o pneu para minha mãe.
Cheguei em casa e tipo, pai, você não sabe o que aconteceu. Ó, pode furar, quantos pneus precisar, eu troquei. E o cara da Espevias falou que eu mandei bem. Fiz igual você, pai, sei lá o quê. Isso forma, traz valores, princípios para os nossos filhos. Essa é a família que abençoa o lar, né? Então nós estamos diante de uma mulher que abençoa a sua casa, que tem um marido que abençoa a sua casa, uma mulher que abençoa a sua comunidade com o seu trabalho. Seus filhos vibram com isso. Que alegria ter uma mãe como ela, uma mãe que cria com segurança, que não depende dos seus filhos para ser feliz. Não é uma mãe narcisista que a gente falou semana passada, mas é uma mãe que cria para que esses filhos alcem voo para a sociedade, para constituírem a sua própria dinâmica familiar. E essa segurança da mulher exemplar é que traz êxito para essa família. Muitos livros a respeito de terapia familiar afirmam que casais, pais e mães, que se sentem seguros e felizes no que fazem, no que são, nas suas relações de trabalho, na sociedade, na vida conjugal, eles contribuem de uma forma extremamente profunda na formação saudável dos seus filhos, tornando os seus filhos independentes, seguros no desenvolvimento intelectual, emocional e espiritual. Então, felizes são os filhos que possuem uma mãe exemplar, que nós acabamos de ler, uma mulher segura, uma mulher que tem projetos, uma mulher que desenvolve o seu papel dentro de casa e fora de casa. E os filhos crescem saudáveis e seguros. Já falamos aqui, volto a repetir, estou repetindo todo domingo, casais que têm um bom relacionamento, que se amam, que se cuidam, que se apoiam mutuamente, auxiliam no desenvolvimento dos seus filhos. Puxa, pastor, eu quero isso para a minha família, eu quero isso para a minha dinâmica familiar. Como é que eu faço isso? Qual que é, então, o segredo? O que essa família tem de especial? Simples, eles se complementam. O casamento é completude. Ao lado de um homem exemplar, existe uma mulher exemplar. E ao lado de uma mulher exemplar, existe um homem exemplar. Isso é família realizada. O marido dessa mulher não estava lá para impedir o desenvolvimento intelectual dela. Não estava lá para oprimir a sua esposa. Estava lá para apoiar ela. Para auxiliá-la em todos os momentos que ela fosse capaz de desenvolver todo o seu potencial. Como que ele faz isso? Agora eu volto de novo para os homens, dando segurança para ela. Ela desenvolve de uma maneira fantástica, porque ao lado dela, não acima e não inferior, ao lado dela tem um cara dando segurança econômica, segurança emocional, segurança espiritual, que diz para ela, amor, vai, eu sei da minha missão, a minha missão é simples, servir a Deus e sustentar com o meu trabalho essa casa. Então você pode ir exercer os seus dons e talentos. Por isso que ela vai, por isso que ela desenvolve. E de novo, amigos e amigas, tem mulher moderna, como a minha digníssima esposa aqui, que não tem um emprego, mas tem 2 trabalhos, né? É o Július do Todo Mundo Odeia o Chris, na versão feminina, né? Ela tem 2 trabalhos, porque ela gosta de exercer a vocação profissional dela. E tem mulheres modernas, dos dias de hoje, que querem exercer a vocação do lar, da casa e dos filhos. E pasmem, eu vi gente criticando as mulheres que gostariam de servir em casa, no lar e com os filhos, sendo que isso é uma bênção, é um privilégio, A mulher está integralmente com seus filhos. Tanto é um privilégio que a gente sabe que muitas vezes isso não é possível, né? Porque a gente a sociedade é difícil, né? Tem custos e tal, mas é um baita de um privilégio, uma mãe que está o tempo todo trabalhando no lar, né? Então, independente se a mulher trabalha fora ou trabalha em casa, a responsabilidade dos maridos continua a mesma, liderar, sustentar e proteger. Essa responsabilidade não muda, essa responsabilidade é nossa, Quando eu fui para o seminário, eu tive que parar de advogar, porque eu mudei de cidade. E não tinha esse negócio de audiência virtual como tem hoje, né? Então, assim, era impossível, o juiz marcava audiência, não tinha chance. Então, eu parei de advogar. Quem sustentou financeiramente o lar foi minha esposa, graças a Deus por isso. Não me senti menos homem, era um momento ali daquela situação. Eu recebia muito pouco de apoio financeiro da igreja, ela ganhava mais que eu. E assim foram 4 anos. Depois eu vou exercer o pastorado, e aí eu tenho essa vocação exercida, e a resposta financeira também. Ela vira para mim e fala assim, eu fiquei 2 anos com a nossa filha, e eu fui trabalhar nesses 2 anos, deu 6 meses de licença, eu já voltei para o trabalho.
eu quero ficar com a minha filha esse ano todo, eu sei como está difícil, a questão financeira, eu nem terminei, deixei ela terminar de falar. Falei, você está preocupado com a questão financeira? Ela, eu estou, sei lá o quê. Eu falei, sim. Então eu resolvo isso para você. Eu sou o líder do lar, eu resolvo isso para você. Estou falando para você, pede demissão. Fica esse ano em casa. Essa responsabilidade é minha. Não posso jogar esse peso sobre as suas costas. Não, mas eu falei, não é mais, está decidido. Você quer ficar com essa filha? A gente vai dar conta. Deus vai abençoar. Deus está abençoando. E foi assim. Aí depois de 1 ano e pouco, né, Ju? Aí você não aguentou mais e voltou para o mercado de trabalho. Mas assim, essa decisão é nossa, homens. É nossa. Essa responsabilidade é nossa. E está tudo bem se a sua esposa ganhar mais que você. Isso não te faz menos homem. E se um dia ela precisar parar para cuidar das crianças, tudo bem também, as coisas ficarão mais simples, porém serão ainda melhores. O que te faz menos homem é você ser um peso para a vida dela. Isso te faz menos homem. Porque aí você joga nas costas delas uma missão que Deus deu para você e não para ela. É isso que não pode. Vou dizer mais uma coisa. Casais que ambos trabalham fora. 2 trabalham fora, homem e mulher. Para os meus amigos, para os filhos, adolescentes, homens. Não importa a idade, não dói lavar a louça. Você não vai diminuir o crescimento da sua barba se você fizer o jantar. Você vai conseguir, como eu, passar algumas roupas. Vai ficar um pouquinho amassadinho, mas vai dar tudo certo. Seja maduro o suficiente para entender que você é parte da família. Que você, marido, é a parte que completa a sua esposa. Que vocês se completam e que vocês não estão casados para competir, mas para desenvolver amor, união e crescimento mútuo. A família realizada é aquela que constrói um relacionamento fundamentado no amor, no respeito, diálogo, transparência e, acima de tudo, na distribuição dos papéis e funções dentro e fora do lar. Nós precisamos de maturidade para trilhar esse caminho esse de família que é criticado pela sociedade, que é criticado muitas vezes dentro do limite da igreja, que por incrível que pareça tem pastor que pega o livro de Efésios, abre lá, Efésios 5, mulher seja submissa ao seu marido, e começa a ensinar na igreja que os caras têm que oprimir as suas esposas. Que loucura é essa? Nunca Jesus ordenou que a gente oprimisse a mulher, que a gente fizesse dela um ser inferior. Jamais, pelo contrário, Jesus nos ensina a amá-las, a tratá-las com dignidade, com igualdade, com amor, com proteção, com respeito, com justiça. Então, concluindo, o chamado é claro. Sejam homens exemplares, sejam mulheres exemplares. Esse é o segredo da dinâmica familiar. Mas eu quero deixar uma aplicação para mim e para você. Esse texto, ele é um acróstico belíssimo, comentei com você, um poema, que é estruturado com a primeira letra do alfabeto hebraico, em cada versículo. E os imperativos que surgem nos textos bíblicos são ordens e missões para nós. Revelam a missão de Deus para o seu povo. E só existe um imperativo nesse texto bíblico. De todos os versículos, só existe uma ordem. E ela se encontra lá no último versículo. O verbo hebraico, Natan, acompanhado do pronome feminino Rio, Natan Rio, que diz que ela receba. É uma ordem. Não é uma sugestão. Do texto todo, a única ordem é que ela receba. Ela faz tudo porque ela é uma mulher exemplar, mas a ordem para mim e para você é que ela receba. O quê? A recompensa merecida. E as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. O pastor e teólogo Eugene Peterson escreveu a versão mensagem para ficar mais fácil para os leitores da sua própria congregação, e ele traduziu de outra forma, que eu acredito que traz uma ideia mais próxima desse verbo. Ele traduziu dessa maneira, olha só o que ele diz: dê a ela tudo que ela merece. Adorne a sua vida com elogios. De novo, não é sugestão, é ordem. A mulher exemplar teme ao Senhor, ela administra a sua dinâmica familiar, ela mantém a família realizada, e a nossa missão, homens, é honrá-la. Honrar essas mulheres maravilhosas que Deus colocou na vida de vocês. Essa é a sua missão. Não é ficar discutindo se ela pode fazer alguma coisa, se ela não pode fazer, como se ela fosse um objeto, ou reduzindo ela à sua empregada. Não.
O texto é claro: amem suas esposas, honrem suas esposas, elogiem as suas esposas, deem às suas esposas tudo o que ela merece, o que elas merecem. Está difícil de compreender? Vou dar algumas dicas. Leve elas para jantar. Está difícil de compreender? Dê presentes para as suas esposas. Está meio difícil, não está entendendo, mas o que dá a ela tudo o que ela merece? Auxilie elas nas tarefas do lar. Naqueles dias que elas estão um pouquinho mais emotivas e nervosas, flores e chocolates são bem-vindos. Muitas vezes flores nem tanto, porque elas falam que vai murchar. Chocolates sempre. Chocolate sempre dá certo. Joias. Ah, mas joias é caro, né, pastor? Tudo que ela merece. Está reclamando? Tudo que ela merece. Isso inclui dizer todos os dias o quanto você ama a sua esposa. O quanto você é grato a Deus pela esposa exemplar que tem dentro da sua casa. Todos os dias fazer uma oração: Deus, obrigado, porque essa mulher que o Senhor me deu me completa, e sem ela eu não sou nem metade do que eu me tornei hoje. Deus deu essa mulher exemplar para a sua vida, porque a família realizada é aquela família que se completa. Amém? Amém? Homens, amém? Obrigado por esse amém, porque agora eu posso colocar lições práticas de vida. Por causa desse amém. Lições práticas de vida. Dê a ela tudo o que ela merece e adorne sua vida com elogios. Então, a primeira coisa que você vai colocar em prática a partir dessa semana, homens que falaram amém junto comigo aqui, agradeça a Deus por sua esposa exemplar. Tá? Agradeça a Deus. Ore por ela. Segundo ponto, elogie a sua esposa diariamente. Aprenda a elogiar. Aprenda a perceber que ela faz coisas maravilhosas diariamente para a família. Não é só para você não, é para a família, para a administração do lar. Você nunca agradeceu por que a pia está sempre limpa, que magicamente a louça se torna limpa no outro dia, que as compras de casa que você joga em cima da mesa no outro dia, nossa, aparecem guardadas na despensa, né? Que coisa doida, quem será que fez isso, né? Elogie a sua esposa diariamente, elogie ela porque ela foi promovida na empresa dela, e que ela tem um cargo de confiança e que lidera sei lá quantos homens, que juntos talvez não dê 3 cérebros pensantes, e você tem uma esposa que é brilhante, elogie ela. E terceiro, leve-a para jantar essa semana. Essa semana, para você não vier com desculpinha. Tá? Esse é o exercício. Você falou amém, homem, você falou amém. Leve-a para jantar essa semana. Nada de Burger King e McDonald's. Por favor, né, separe um tempo para levar a sua esposa exemplar para jantar. Presentinhos no dia são bem-vindos. Ô louco, pastor, mas nem é dia das mães, nem é dia do nosso casamento. Não, não é mesmo, é bom que não seja. Leve-a para jantar pelo que ela é na sua vida. Espero, essa é a minha oração, de coração, que a sua esposa não precise te cobrar dessa lição, tá? Então a esposa está liberada, agora você dá uma olhadinha para o seu marido agora, sabe? Tipo, tá vendo lá, sabe? E eu espero que essa semana não haja uma cobrança, que tenha uma iniciativa própria desses homens de valor que aqui estão. E por favor, registre, né? As esposas estão tirando foto, pode tirar foto disso aqui, né? De repente, né, para lembrar, você manda no WhatsApp, mensagem foi boa, né? Foi boa. Por favor, registre esse momento com uma foto. Tire uma foto desse jantar, aonde você for levar ela. Mande para a gente, manda no nosso WhatsApp, pode mandar para o meu WhatsApp também, pessoal, porque a gente vai postar no Instagram da igreja, incentivando todos os homens exemplares a adornarem a vida de suas mulheres exemplares com elogios, com presentes, com espírito de gratidão. Esse é o exercício da semana, e que Deus abençoe as nossas famílias realizadas. Amém? Quero te convidar a se colocar em pé, nós vamos orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre os nossos lares, sobre os nossos casamentos, sobre o desafio de nós educarmos os nossos filhos, para que eles sejam modelos do que é um homem cristão, o que é uma menina cristã, para que lá na juventude eles possam desenvolver suas próprias dinâmicas familiares num casamento que é fortalecido e fundamentado pela palavra de Deus.
Se nesse momento você está com algum tipo de crise conjugal, se nesse momento você está com o seu casamento por um fio, se você está com algumas dificuldades no seu lar, na sua dinâmica, eu quero estar orando por você também, pela sua família, te lembrando que Deus é um Deus que restaura alianças, Deus é um Deus perdoador, Deus é um Deus que transforma e que deseja que o casamento seja vivido nessa completude, onde dois eus se tornam um nós fundamentados em Jesus Cristo. Deus, Pai de amor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa mensagem que nos tira da zona de conforto, essa mensagem que muitas vezes exorta o nosso coração, mas é uma mensagem que nos traz paz e direção para viver debaixo da tua estrutura, do que o Senhor desenhou para o casamento. Nós sabemos e vivemos muitas vezes os desafios dos relacionamentos. Temos personalidades distintas, temos os nossos erros, os nossos fracassos, os nossos pecados que precisam ser confessados e tratados, e por isso nós pedimos, Deus, que o Senhor esteja operando sobre os nossos corações, que o Senhor esteja transformando os nossos lares, que o Senhor esteja nos ensinando, nos exortando a como nós podemos aprender a viver a família realizada, que sejamos homens exemplares, respeitados na sociedade, porque amamos e honramos as nossas esposas. Que mulheres exemplares sejam elogiadas por seus maridos e filhos, pela leveza, segurança e graça que elas vivem e se dedicam. Que os nossos filhos cresçam, vendo em nós um exemplo do que é uma família realizada. E que o Teu Santo Espírito venha tratar toda a dificuldade, derramando perdão, derramando reconstrução, derramando restauração sobre as nossas casas, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a Tua palavra é real. Obrigado porque podemos sair daqui cheios da Tua palavra, impactados, para cumprir inclusive essas lições práticas de vida, elogiando as nossas esposas, agradecendo o Senhor por elas, presenteando-as e honrando-as, porque nós só somos completos porque o Senhor colocou essas mulheres nas nossas vidas, Pai, assim como o Senhor nos colocou na vida delas, e assim a gente possa viver a completude do casamento firmado no Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, não somente nessa linda manhã, mas para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.